Lembra daquela série La Casa de Papel, aquelas máquinas fabricando dinheiro? Imagina se você pudesse ter uma máquina que fabricasse dinheiro. Ou se você tivesse a própria chave do cofre da Casa da Moeda. Bem, esse canal aqui é sobre mercado financeiro, eu já falo sobre finanças há muitos anos e esse vídeo ele é dedicado exclusivamente para quem está começando. Ele é um curso do zero, não sei absolutamente nada, Ronald, sobre o mercado financeiro até o avançado. Imagina o mercado financeiro como se fosse uma grande pizza. E essas pizzas, elas têm fatias diferentes. Essa é a forma mais simples para você começar a entender. Então, por exemplo, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ações, por exemplo, né? Ações. Então, ações fazem parte de um conjunto, uma classe no mercado financeiro. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, você já deve ter tido um primo, um tio, alguém que falou sobre, por exemplo, criptomoedas. Vou colocar aqui BTC. BTC é a sigla de Bitcoin. Tem muita gente que já perdeu dinheiro com Bitcoin. Cuidado. Eu, particularmente, não opero, não gosto muito. Gosto da tecnologia, gosto da ideia, mas eu acho que tem que muito a evoluir ainda. E a maior fatia de todos é a fatia de câmbio. A fatia de câmbio. A fatia de câmbio ela é o seguinte, não tem segredo, tá? A fatia de câmbio, lembra quando você... Pô, na verdade, agora eu vou tocar num ponto sensível, porque quando eu era criança, eu só assistia os meus amigos indo viajar pra fora. Então, eu não era o amigo que, fiz 15 anos, vou pra Disney. Fez 18 anos, ganhou uma viagem pra Europa. Não, eu só assistia o pessoal fazer isso. Mas lembra quando você conhecia alguém, ou você era esse alguém, que você tinha que viajar pra fora do Brasil, e você tinha, e aqui é você, aqui sou eu, tá? E para eu viajar para fora, eu tenho que levar a moeda do local. Então, se eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que levar, se eu não me engano, eu acho que hoje é $2.000, alguma coisa mais ou menos assim. Então, geralmente, você ia até uma casa de câmbio, que ficava dentro do aeroporto, é comum isso até hoje, inclusive, todo lugar tem, e você troca ali os seus reais pela moeda que você, do país que você vai. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você troca por dólar americano, que é o USD. Se você vai para a Europa, você troca por euro e assim vai. E aí, esse câmbio é chamado de Forex. Forex nada mais é do que a abreviação de Foreign Exchange, que é a troca de moedas. Então, essa troca de real para dólar, esse câmbio, existe um termo em inglês, esse termo foi diminuído para essa palavra aqui, Forex. Então, toda vez que eu falar a palavra Forex, você já sabe que é esse câmbio de moedas. Tá, Ronald, mas como eu consigo lucrar nesse mercado? Como é que eu consigo ganhar dinheiro nesse mercado? Eu fiz aqui uns exemplos bem lúdicos, porque eu tô lidando aqui como se eu estivesse ensinando uma das minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, para quem não sabe, eu sou pai de 3 meninas, tá? Então, como é que eu vou lucrar no mercado Forex? Então, você já entendeu prioritariamente que o Forex ele é o mercado de trocas de moeda. Então, por exemplo, aqui eu tenho o dólar americano, aqui eu tenho o símbolo do euro, a moeda da zona do euro, aqui eu tenho da Libra, a moeda do Reino Unido, aqui eu tenho o Ien. Então você ganha na troca dessas moedas, né? Então eu posso trocar essa aqui por essa, e essa diferença ela pode me dar um determinado lucrinho. Eu posso trocar essa por essa, e essa diferença ela vai me dar um determinado lucrinho. Ou também eu posso fazer simplesmente o seguinte, eu posso comprar aqui alguns dólares e eu posso guardar esses dólares. Você imagina o seguinte, hoje nós estamos em 2026, o dólar, a cotação do dólar real tá mais ou menos 5 e alguma coisa, tá? Vamos arredondar aqui para 5,20 só para facilitar o cálculo. Se você puxar na sua memória aí, em 2002, a última vez que o Brasil foi campeão do mundo no futebol, na primeira vez que o Lula assumiu a presidência, sabe quanto é que era o dólar naquela época? Era praticamente 2-1. Ou seja, daquela época para cá, o dólar se valorizou em relação à nossa moeda. Na verdade, a nossa moeda se desvalorizou. Então, quem comprou dólar naquela época e só guardou, teve uma valorização desse câmbio. E aí você pode guardar, igual meu pai, que coloca isso embaixo do colchão, porque eu sou filho de um pai velho,
E o meu pai foi uma daquelas pessoas que foi afetado pelo... Teve a poupança confiscada na época do início dos anos 90 pelo presidente Collor. E aí, desde então, meu pai, ele é meio paranoico com isso. Ele não deixa nem dinheiro em banco. Mas ele não tem muito dinheiro também. Então, não corre muito risco. Você pode guardar esse dinheiro embaixo do colchão, como meu pai, ou você pode colocar ele numa corretora, que inclusive a corretora que eu opero, ela também dá para você guardar esse câmbio. A corretora que eu opero chama Exfortut. Se você quiser, você pode operar gratuito, você pode abrir uma conta gratuitamente, sem compromisso nenhum. Tem o link aí na descrição desse vídeo. E quando você abre a conta, você vai ver um ambiente mais ou menos parecido com esse, claro, sem as transações financeiras aqui, porque quando eu venho aqui no meu menu esquerdo, carteiras, aparece aqui quanto é que eu tenho em dólar americano, quanto que eu tenho em BRL, que seria a moeda real brasileiro, enquanto eu tenho em euros, quanto eu tenho em pounds, que seriam libras, a moeda do Reino Unido, quanto eu tenho em franco suíço. Então você observa que aqui, dentro do ambiente da corretora, eu consigo guardar esse dinheiro como se fosse uma carteira virtual, por exemplo, né? Ronald, e é seguro? É tão seguro quanto se você tivesse colocando dinheiro num banco ou embaixo do colchão, para falar a verdade, tá bom? Então, primeiro de tudo, eu tenho que entender que eu preciso de um ambiente onde me forneça a possibilidade de eu poder trocar essas moedas, tá? Só ressaltando que você pode usar a corretora que você quiser. Existem várias corretoras, você pode pesquisar na internet, existem rankings de corretora, enfim, você pode usar a corretora que você quiser. A corretora que eu uso chama Exfortut, eu já uso ela há um pouco mais de 3 anos, e quando eu venho aqui na parte de depósito, eu posso depositar em criptomoeda, eu posso depositar em USDT se eu quiser. Aí, olha só, o USDT eu posso usar a rede Ethereum, TRX. A Ronda é muito complexo para mim que estou começando. Também ela dá disponibilidade para você usar aqui um método que é muito conhecido no Brasil, que é o Pix, né? Se eu vier aqui e eu digitar, por exemplo, eu quero depositar R$100, ele já vai fazer a conversão nesse exato momento. Eu clico aqui em enviar pedido, e olha só, como um passe de mágica, ele me gera aqui uma chave, copia e cola, ou um QR Code, onde eu posso fazer esse depósito, e esse depósito vai cair direto aqui na minha carteira, exatamente aqui, ó, na minha carteira USD. Depois que esse dinheiro caiu na minha carteira USD, se você não for uma pessoa que você quer apenas guardar, Ronald, eu quero só guardar. Porque esse dinheiro aqui, guardado uma vez, você pode voltar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, enfim. Enquanto a corretora existir, você pode vir aqui e o seu dinheiro vai estar exatamente aqui intacto, não vai ter tido flutuação, nem para cima, nem para baixo. Lembrando que você pode sacar por Pix, você pode sacar por criptomoeda. Se você não for muito familiarizado com cripto, você pode sacar por Pix da mesma forma de depositar por Pix também, tá? Mas muito bem, se você não for esse perfil de que, Ronald, eu quero só usar como uma carteira para me guardar ali as minhas moedas, né? As minhas moedas internacionais. Eu quero ganhar, eu quero poder lucrar com além da valorização da moeda, que vai valorizar naturalmente. Isso é uma relação ad eterna, desde que o dia que o real foi criado até o dia que você está assistindo esse vídeo, o real perdeu valor perante todas as principais moedas do mundo, tá? Pois bem, Ronald, eu não quero guardar, eu quero negociar essas moedas. Muito bem, então você vai vir bem aqui do lado esquerdo, ó, e você vai clicar aqui no menu C-Trader, e você vai clicar bem aqui, criar conta. Aí você vai habilitar aqui uma conta real, não está disponível para mim porque eu já criei todas as contas possíveis, só pode ter 6 contas, mas você pode ter quantas você quiser. Aí você vai clicar aqui, adicionar uma nova conta, e quando você criar essa conta, você vai clicar bem aqui, ó, navegador. Quando você clicar no navegador, você vai ser redirecionado, lembrando que você pode baixar o aplicativo de Windows para Mac, para celular, se o seu celular é iPhone, se o seu celular é Android. Mas eu estou usando aqui no navegador nesse exato momento e, ó, sem eu baixar nada, ele abriu aqui para mim um ambiente de negociação. Aí nesse momento, quem não tem tanta experiência vai dizer assim, meu Deus, isso aqui é um bicho de 7 cabeças. Agora, é aqui que eu perco dinheiro, Ronald. Porque eu me lembro, muitos anos, vou fazer 40 anos. Muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu fui mostrar para minha mãe como funcionava o mercado. Ela não sabia, era uma senhora de idade.
E eu me lembro que eu peguei um piloto, né? E eu comecei a desenhar na parede da cozinha da minha mãe. Eu comecei a fazer isso aqui, ó. Eu fiz assim para ela. Eu falei, mãe, olha, se um gráfico estiver subindo e eu, num determinado ponto, eu entrar comprado, se esse gráfico continuar subindo, eu estou lucrando. Se esse gráfico agora começar a cair e num determinado ponto eu entrar vendido e esse gráfico continuar caindo, eu também estou lucrando. Ou seja, a gente consegue lucrar tanto na alta quanto na baixa. Tu lembra? Muitos anos atrás, meu Deus do céu, eu lembrei agora de um negócio que foi um flashback na minha cabeça. Mais de 20 anos atrás, eu lá na lajota da cozinha da minha mãe, mostrando para ela, mãe, dá para ganhar no mercado em alta e dá para ganhar no mercado em baixa. Você só precisa estar na direção correta. Então, se você acha que o mercado vai subir, você entraria comprado. Se você acha que o mercado vai cair, você entraria vendido. E se o mercado for a seu favor, se aquele gráfico, aquele ativo for a seu favor, você vai sair lucrativo. Como, por exemplo, aqui, ó, tô no ambiente virtual agora nesse momento, e você vê que bem aqui em cima está aparecendo quanto eu tenho de saldo. $1.071, tá vendo? $1.071. E bem aqui, eu tô na frente, eu vou passar pro outro lado, porque bem aqui vai aparecer para você, ó, quanto de lucro eu fiz hoje. Então, nesse exato momento, eu fiz, até esse exato momento, isso aqui foi hoje, tá? Eu vou filtrar aqui, ó, pelo período de hoje. Eu tô em cima, você não tá vendo, né? Então, bem aqui eu venho aqui em histórico, eu filtro aqui pelo período de hoje, vou passar lá pro outro lado de novo, então você consegue ver que nesse momento eu fiz $9,38. É aproximadamente 1% desse capital que está sendo negociado. $1.000 está dando hoje aproximadamente uns 5.200, 5.300, 5.500 reais, dependendo da cotação. $10 está dando R$50, R$60, R$70. Talvez você esteja pensando assim, Ronald, R$50, R$60, R$70 não vai resolver a minha vida hoje. Mas, meu amigo, preste atenção. Vamos pensar com a cabeça de investidor. Isso aqui não é para amadores. Isso aqui não é dinheiro fácil. Isso aqui não é dinheiro rápido. Isso é mercado financeiro. O mercado financeiro, ele tem uma primícia que ele tira dinheiro dos impacientes e dá para aquelas pessoas que têm paciência. E a vantagem do paciente é o juros composto trabalhar a seu favor. Então, por exemplo, você imagina que eu estou aqui, comecei, como eu mostrei para vocês, né? Comecei ali uma continha com $1.000 aproximadamente, tá? E hoje eu fiz mais ou menos aqui, vamos pegar aqui, ó, mais ou menos, eu fiz $10 hoje nas minhas operações. Se ao longo dos dias, ao longo do tempo, eu continuar fazendo $10, você concorda comigo que esse valor aqui, ele vai continuar aumentando. Então vai chegar uma hora que eu vou ter $2.000, vai chegar uma hora que eu vou ter $4.000, e esse valor que eu vou estar fazendo por dia, ele vai estar escalando também. Então, muito provavelmente, você já deve ter visto um plano cartesiano na sua vida, né? A gente dá isso aqui na 5ª, 6ª série do ensino fundamental. O seu crescimento, ele vai ser mais ou menos assim. Então, você vai crescendo o seu capital aos poucos, vai crescendo aos poucos, chega num determinado momento, aqui seria o cenário positivo, e aqui é o cenário negativo, e aqui é o tempo. Chega um determinado momento que o seu resultado, ele exponencializa. Aí você pode se perguntar assim, Rona, mas espera aí, não tem chance de eu perder dinheiro? Tem. É mercado financeiro. Isso aqui não é poupança, que sei lá, até na poupança, a gente não preciso dar o exemplo do Banco Master, não preciso dar o exemplo do Banco Master, né? Que pessoas que compraram produtos de investimento com garantia não viram a cor do seu dinheiro. No mercado de renda variável, você pode ganhar e você pode perder. Ou não, pô, mas qual é a vantagem que eu tenho de entrar num mercado onde existe risco de perda? É que o maior retorno, ele está no mercado de renda variável. Então, por exemplo, se você pegar hoje o retorno médio de uma poupança da vida, vai te dar ali aproximadamente 5, 6% ao ano. Ronald, garantido? Depende. Se não for no Banco Master ou em algum desses bancos que está dando problema, seria garantido, né? Mas você tem fundos de investimento em renda variável que te dá 20, 30, até mais porcentos,
Opa, esqueci aqui o porcento. Ao ano. Então, observa o seguinte, tá? O que que você prefere? Você prefere ganhar 5% sem correr risco, abrir um parênteses aqui, e ter mais da metade desse dinheiro diluído por imposto, inflação e perda de poder de compra, entre outras coisas? Ou você prefere ganhar 20, 30 e por aí vai ao ano em dólar, ganhar em dólar, fabricar o seu próprio dinheiro em dólar, obviamente que você vai estar correndo risco. Então, o que que você prefere? Ganhar 5% sem risco? Ou você ganhar 20, 30, 40, 50, 100%, dependendo do seu potencial de trader ao ano, obviamente correndo risco. Se você decidiu que essa opção é melhor, assim como eu decidi, continue nesse vídeo. Se você olhou e falou o seguinte, Ronald, eu prefiro os 5% da poupança, menos inflação, menos imposto, menos poder de compra, o momento de sair desse vídeo agora. Porque daqui em diante, meu amigo, se você continuar, a sua cabeça nunca mais vai ser a mesma. Que bom que você continuou, decidiu continuar, porque essa é a cereja do bolo. Porque olha só, eu sei que para quem tá começando, isso aqui pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas isso aqui é muito simples. Eu tô com um gráfico de uma cotação, de uma paridade de moeda nesse momento, como por exemplo, eu tô com a cotação do euro com o dólar. Lembra que a gente estava conversando sobre aquelas mudanças de, eu vou na casa de câmbio, vou sair de um país, vou para o outro e eu troco aquela moeda? Pronto. Eu tô com um gráfico aqui do euro-dólar, cotação do euro com o dólar nesse exato momento. Você tá vendo que cada imagem dessa verde, eu estou com esse gráfico, ele representa um dia de valorização ou de desvalorização. E eu posso mudar essa periodicidade clicando aqui em cima nesses atalhos. Eu posso ver 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 semana, 1 mês e por aí vai, tá? Vou colocar aqui no gráfico de um dia, ou seja, cada imagem verde dessa aqui que você está vendo, olha, cada imagem verde dessa aqui que você está vendo é que o euro se valorizou perante o dólar, porque eu estou com a cotação do euro-dólar aberto aqui na minha frente, na minha tela, e cada imagem dessa vermelha foi que ele se desvalorizou. E essas imagens nós chamamos de candlestick, ou traduzindo para português seria velas, tá? Tem uma certa similaridade com vela, por conta do corpo, e aqui em cima ou aqui embaixo a gente chama essas linhas de pavio. Então, por exemplo, essa imagem bem aqui, se venhamos e convenhamos, né? Isso aqui parece sim uma vela. Tem um corpo e tem um pavio para cima. E aí os japoneses, há centenas de anos atrás, chamaram isso aqui de candlestick, e aí traduzindo para português, candlestick nada mais é do que velas. Existem dezenas não, centenas, não, talvez milhares de estratégias para você ler e interpretar o que está acontecendo com essas velas. Por exemplo, nesse exato momento, a gente está vendo aqui o mercado está acontecendo, deixa eu apagar aqui, é só clicar e apertar no delete, tá? E esse movimento de zoom e tirar o zoom, eu estou fazendo com a bolinha do mouse, tá bom? Você consegue aumentar e diminuir o zoom com a bolinha do mouse. Existem várias estratégias, como por exemplo, nesse exato momento, eu estou vendo que o euro-dólar ele está fazendo uma movimentação de alta. Mas é uma coisa muito fácil de você interpretar cada imagem dessa. Olha só. A imagem verde, só tem a verde e a vermelha, tá? A imagem verde, ela é constituída por 4 posições. A abertura do preço é na base do corpo, o fechamento do preço, porque nesse momento não está fechado, ele está se movimentando, então você vai ver uma flutuação acontecendo. Mas se essa vela ou esse candle já tivesse fechado e tivesse aberto do próximo dia, como a gente está analisando aqui o gráfico diário, esse seria o ponto de fechamento. Lá em cima do pavio é a máxima e embaixo do pavio é a mínima. Então, no candle verde, ele abre aqui na base do seu corpo, ele fecha na parte de cima do seu corpo, tem a máxima e tem a mínima. No candle vermelho, seria mais ou menos isso, só que o contrário.
Na verdade, eu vou fazer melhor para ficar mais fácil para quem está começando. Eu não posso esquecer que esse vídeo ele é dedicado para quem está começando no mundo do Forex, tá? Eu tenho aqui o candle vermelho e o candle verde. Você já entendeu que o verde, a mínima do verde é exatamente esse pontinho e a máxima do verde é exatamente esse pontinho. Nós temos aqui a abertura do preço e nós temos aqui o fechamento do preço. No candle vermelho, a máxima ela continua sendo aquele topinho. Foi onde o preço máximo chegou durante aquele período. A mínima continua sendo aquele fundinho, aquele paviozinho lá embaixo. Só vai alterar o fechamento e a abertura. Então, enquanto o candle verde ele abre embaixo e fecha em cima, o candle vermelho é o contrário. Ele abre em cima e fecha embaixo. É por isso que o candle vermelho ele representa o mercado caindo. E o candle verde ele representa o mercado subindo. Conseguiu perceber a diferença? Por isso que ó, o mercado está subindo. O candle verde, porque ele abre embaixo, fecha em cima. Então ele fez um movimento de alta. E o candle vermelho ele faz o contrário. Ele abre em cima e fecha embaixo porque o mercado ele está caindo. Então, tornado isso claro, vamos para a parte agora de como é que eu faço para me executar, Ronald, uma operação. Você falou, inclusive, que existem dezenas de estratégias, várias estratégias. É importante você entender que estratégia é descartável. O foco sempre vai ser na gestão patrimonial que você vai fazer. Então, por exemplo, aqui no ambiente do CTrader, que é esse software que a gente utiliza para negociar, ele é bem complexo, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal, tem um curso completo sobre o CTrader, se você quiser assistir, ele deve estar aparecendo lá no card, lá em cima. É um curso completo sobre o CTrader, tá? Mas para você que está começando agora, aqui do lado direito, se de repente eu vou passar lá para o outro lado, porque se estiver ocultado essa parte aqui do lado direito, se você clicar bem aqui nesses 3 pontinhos, vai desocultar. E o que vai desocultar? Vai desocultar a opção do preenchimento de ordem. Então eu vou vir bem aqui onde está escrito lotes, porque a unidade que a gente usa para execução de ordem é um lote, e eu vou colocar um lote mínimo que seria 001 nesse momento. Eu vou selecionar aqui a opção vendedora, porque eu acho que o mercado vai cair nesse momento, e eu vou clicar aqui em colocar ordem. Pronto. Nesse exato momento, a ordem ela está rolando na minha tela. Deixa eu passar para o outro lado, mas aí... Tá, eu acho que vocês vão conseguir ver, tá? Então, a ordem está acontecendo exatamente nesse momento e ela tá aqui, ó, 34 centavos negativo. Fica difícil de eu ver a operação, não sei se você vai conseguir ver, mas tem uma linha pontilhada bem aqui. Se eu colocar mudar do gráfico diário, por exemplo, para o gráfico de 1 hora, ó, fica mais fácil de eu ver. Se eu mudar de 1 hora para o gráfico de 1 minuto, vai ficar mais fácil ainda de eu ver. Claro que isso não vai interferir no resultado da minha operação, é só uma questão de campo visual, tá? E você observa o seguinte, tô tirando um pouquinho do zoom aqui, se eu passar o mouse aqui onde está a minha ordem, e eu clicar e segurar e arrastar essa linha para baixo, você tá vendo que está aparecendo aqui dentro do campo, eu estou segurando o mouse e está aparecendo aqui no mouse que se o preço atingir até essa região aqui, ó, eu ganharia 50 centavos de dólar. Nesse momento, eu estou perdendo aqui 40 centavos de dólar. Dá para fazer a mesma coisa, eu quero limitar a perca, Ronald, por exemplo. É muito simples, é só você arrastar a linha lá para cima, ó. Eu vou colocar a perca aqui em $1, aqui, pronto, aqui seria a perca em $1. Então, nesse momento, eu tô com um risco retorno praticamente aqui de 2 para 1. Ronald, posso sair da frente do computador? Posso desligar? Posso ir viajar? Pode, porque se o preço ele tocar ou aqui no seu stop, que é onde você teria aqui um prejuízo de $1, ou se ele tocar aqui embaixo no seu take, que é quando a gente fala, quando o preço ele vem a nosso favor, a ordem ela vai ser encerrada, você estando na frente do computador
ou não estando na frente do computador. Vamos deixar essa ordem rolar aqui, porque o máximo que eu vou correr de risco com essa ordem é de $1 e eu só abri ela para te mostrar. Finalidade desse conteúdo, inclusive, é 100% educacional. Importante eu ressaltar isso, que isso aqui não é um sinal de entrada, existem N estratégias, como eu estou te dizendo, e o meu objetivo aqui é te ensinar na prática como você conseguiria abrir uma ordem aqui no CTrader, tá? Mas lembrando que isso aqui é dinheiro real. Então, nesse exato momento aqui, a operação ela está flutuando. Por que flutuando? Porque ela só é um prejuízo realizado se eu clicar nesse xizinho bem aqui, ó, e eu encerrar. Mas nesse momento, quanto é que eu tenho de capital? $1.000. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando lá 50 centavos do meu capital e ele está negociando. Está negociando esse par de moeda euro com o dólar. E isso só é possível porque o mercado ele é extremamente democrático. O mercado de Forex ele foi criado no início dos anos 70. E durante algumas décadas, apenas as grandes instituições financeiras elas podiam fazer movimentação. Só para você ter uma ideia, bancos internacionais trocando dinheiro, ou, por exemplo, existe um grande empresário que precisa fazer uma importação ou uma exportação de um país para o outro. Isso é uma operação de Forex sendo realizada também. E durante algumas décadas, esse ambiente ele foi limitado à grande elite. No início dos anos 2000, com a tecnologia, a internet se popularizando, informação de acesso chegando mais rápido, foi criado o mercado de varejo, que é o que a gente está operando agora. Então, dentro do mercado Forex, nós participamos da menor fatia. Lembra que, enquanto a nossa ordem está acontecendo aqui em tempo real, lembra que nós comentamos aqui sobre as fatias do mercado financeiro, né? É como se dentro da fatia do câmbio, que é a fatia de Forex, a menor fatia, vamos pegar essa fatiazinha bem aqui, essa aqui seria a nossa fatia, que é a fatia do varejo. Só para você ter uma ideia, o mercado de Forex ele movimenta trilhões de dólares por dia. Maior do que qualquer bolsa de valores do mundo, mais valioso do que qualquer empresa. É o maior mercado do mundo, é o mercado de câmbio, que é o mercado de troca de moeda entre países, entre empresas, entre regiões. A menor fatia desse mercado é a fatia do varejo, que é aquela que a gente está operando agora, nesse exato momento. Então, isso aqui que você está vendo é o varejo, é o varejão, é nós, meros mortais, podendo lucrar. A gente pode perder também no mercado, no maior mercado do mundo. Ronald, eu entendi como é que funciona aqui, entendi que você já tem, só aqui no YouTube são 14 anos e eu já trabalhei em várias instituições financeiras, já ministrei para muita gente, o canal aqui é grande, você já deve ter visto que tem uma quantidade significativa aqui de seguidores. E existem várias estratégias, que inclusive eu compartilho essas estratégias aqui no canal também. Então não existe a receita perfeita. Se existisse a melhor receita, a receita mais perfeita possível, é aquela que se encaixa ao seu perfil. Exatamente. Cada pessoa, ela tem um perfil. Tem pessoa que é mais agressiva, tem pessoa que é menos agressiva. Por exemplo, os homens, eles tendem a ser mais agressivos. As mulheres, elas tendem a ser mais conservadoras. Então, você tem que ver qual é o seu perfil para a gente encaixar a melhor estratégia, o melhor gerenciamento também. Mitos do mercado. Ronald, existe uma estratégia onde eu nunca vou perder? Obviamente que não. Não existe. Não existe uma estratégia onde você nunca perde. Por quê? Porque o mercado financeiro, ele é um grande turnover. Sabe o que é um turnover? É quando uma coisa sai daqui da minha mão e vai para outra mão de outra pessoa. Então é uma troca de dinheiro. Isso aqui que nós estamos fazendo é um turnover. Então, por exemplo, nesse momento, a nossa ordem, ela está aqui, caminhando aqui. Se tudo der certo, esse gráfico ele vai continuar caindo aqui, e ele vai atingir o nosso objetivo e a gente vai ganhar esse trade enquanto a gente está aqui na nossa aula. Esse lucro está saindo da onde, Ronald? Esses 50 centavos que você colocou ali de objetivo, está saindo da onde esse dinheiro? Para pensar.
está saindo do bolso de alguém que perdeu 50 centavos. E esse alguém pode ser uma pessoa física, esse alguém pode ser uma pessoa jurídica. Na grande maioria das vezes, nós não sabemos quem está na contraparte. A não ser que você trabalhe no ambiente de execução do mercado, aí você tem acesso a esse tipo de informação. Mas nós, traders do varejo, nós não temos. E o que não interessa também. Interessa para você saber quem é que está perdendo enquanto você está ganhando, da mesma forma que para outra parte não interessa quem está perdendo quando eles estiverem ganhando. Então o mito... Primeiro mito, não existe uma estratégia infalível. Não existe aquela estratégia, Ronald, existe a estratégia que eu nunca vou perder? Não, não existe. Se não existe a estratégia que você nunca vai perder, automaticamente você conclui que existem dezenas, centenas de estratégias, que basta, como eu falei, você adaptar o melhor cenário, a melhor estratégia à sua realidade. Tem gente, por exemplo, que é empresário, que não pode passar o dia todo na frente do computador, dona de casa. Tem gente que é jovem, 18, 19 anos, que não está fazendo faculdade, não está fazendo curso, e o cara quer se dedicar ao mercado, ele pode consumir mercado financeiro, porque eu não estou com... Sempre eu tenho um livro aqui perto de mim de mercado financeiro, mas nesse momento não tenho. Eu posso consumir, Ronald, 24 horas por dia conteúdo de mercado financeiro. Cuidado também, porque você pode entrar numa outra falácia, que é a falácia do overtrade. Hoje, diferente da época que eu comecei, muitos anos atrás, existia pouquíssima informação. Só para você ter uma ideia, eu fui, com certeza, o brasileiro com a maior biblioteca física, livros físicos sobre mercado financeiro. A grande maioria não serve para absolutamente nada, isso eu posso te garantir, porque eu fui um dos que teve a maior biblioteca de livro físico e eu posso te garantir que a grande maioria não serve para nada. Mas era o que tinha na época pra gente. Hoje, se você pesquisar no YouTube como começar no Forex, estratégias de Forex, gerenciamento de Forex, você vai encontrar várias pessoas falando sobre mercado. E olha só, consuma todo o conteúdo que você puder. Por quê? Porque o seu senso crítico, ele vai avaliar o que vale a pena e o que não vale a pena. O seu senso... Claro, você vai consumir muita informação. Aí você vai dizer assim, Ronald, mas no começo eu não sei avaliar o que é bom, o que não é. Você vai deixar o processo natural da evolução fazer essa distinção por você. Por quê? Porque se você não conseguir identificar de forma rápida, em tempo hábil, meu amigo, isso aqui não é para você. E pode existir a possibilidade de não ser, porque o mercado financeiro, ele não é para todo mundo. É igual, o dia que você me conhecer pessoalmente, você vai ver que eu tenho um pouco mais de 1,5 m de altura. É possível eu jogar basquete na NBA? É possível eu ser goleiro da seleção brasileira? Eu, com um pouco mais de 1,5 m de altura? Cara, só se eu quisesse muito, tivesse um bom coach, alguma coisa do tipo, mas biologicamente falando, eu não fui preparado. Eu não nasci com as condições necessárias. Não quer dizer que também, para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, você precisa de dons e talentos. Existem duas formas de você ganhar dinheiro no mercado financeiro. A primeira forma é você aprendendo. E aí você consome muito conteúdo. Se você quiser, inclusive, acelerar o processo, não é cortar caminho. Se você quiser acelerar o processo, você pode me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. O meu WhatsApp está na descrição desse vídeo e eu posso te auxiliar, posso pegar na sua mão. Eu tenho um grupo de estudo onde todos os dias a gente se reúne ao vivo, compartilhando tela. Exatamente o que você está vendo aqui, a gente faz isso todo santo dia, compartilhando tela, mostrando onde é que eu estou entrando comprado, por que eu vou entrar comprado, lembrando que isso não é um sinal, eu estou mostrando aquilo que eu faço, a minha realidade, então eu posso compartilhar com fins educacionais para você executar isso depois sozinho, se você quiser executar, obviamente, né? Então a primeira forma é você aprendendo. E olha só, isso aqui é uma faculdade. Não imagine que você vai estar dominando isso aqui do dia para a noite, porque leva um tempo para você dominar. E a segunda opção é você participando, por exemplo, de um copy trade. Imagina o seguinte, Ronald, você já opera isso há muito tempo. Você já tem uma bagagem significativa, eu estava dando uma olhada aqui no seu conteúdo, eu percebi que você domina o assunto. Existe a possibilidade de eu conseguir, de alguma forma, copiar as suas operações? Sim, o nome disso é copy trade, para você entender. Só para ilustrar aqui como é que funciona, imagina que aqui é você, tá? Então aqui é você, e aqui do outro lado sou eu com a minha conta de negociação, tá?
Então, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, 10 mil dólares que eu estou operando e na sua conta tem 1.000 dólares sendo operado. Tudo que eu fizer na minha conta vai ser replicado proporcionalmente na sua conta, sem você fazer absolutamente nada. Então, se você não quer aprender, você pode investir. Claro que lembrando que existe a possibilidade de ganho, existe a possibilidade de perder, isso aqui é mercado financeiro. Mas você não passaria pela etapa do aprendizado, porque você pode só copiar as minhas operações. As operações de uma pessoa que já faz isso há muito tempo, que já tem renome, tem uma identidade ilibada. Só aqui no YouTube são mais de 14 anos eu falando sobre mercado financeiro. E quando essa operação tiver positiva, quando a gente lucrar, por exemplo, nesse exato momento, a nossa operação está positiva 2 centavos. Pô, 3 centavos, 7 centavos. Vamos lá, vamos buscar os nossos 50 centavos aqui, que se tudo der certo a gente sai desse vídeo aqui com 50 centavos de lucro. Quando essa operação fechar positiva, o sistema ele vai enviar para mim 30% do lucro e vai ficar 70% para você, que no caso é a comissão do operador. Vamos ver aqui a nossa ordem, olha, ela tá vindo. Não sei vocês, mas ela tá vindo aqui a nosso favor, né? Tá dando aqui 25 centavos de lucro nesse momento. Lembrando que, por mais rápido que foi, isso aqui, gente, não é brincadeira, não é dinheiro fácil, não é dinheiro rápido. Você tem que fazer análise, você tem que entender sobre o mercado. Aqui eu fiz uma ordem para te mostrar na prática como seria. E você tá vendo que desde o momento da nossa ordem, a ordem foi muito contra, chegou a ficar bastante negativa, aí chegou a ficar positiva, aí agora ela voltou de novo para a abertura do ponto que eu iniciei, aí ela tá aqui, ó, positiva, negativa, ficou no 0 a 0 agora, e aí é só esperar, porque como eu coloquei aqui um alvo de saída negativo, caso ela suba. E como eu coloquei um alvo de saída positivo, se você disser assim, Ronald, e se você quiser sair dessa ordem agora, você pode? Posso. Antes dela atingir o seu objetivo, posso sair. Vou sair aqui dela só para você ver na prática. Eu vou clicar aqui no xizinho, mesmo que o resultado foi negativo. Vou pegar aqui o meu filtro de hoje, olha, e a operação ela tá aqui. Eu poderia deixar essa operação rodando, inclusive de forma automática, que eu posso sair da frente do computador e ela atingiria ali o take ou o stop dela, lembrando que o stop seria o ponto negativo e o take seria o lucro da operação. Eu poderia deixar rodando. Mas também dá para me sair manualmente se eu quiser. Então, poxa, eu estou desconfortável com essa operação aberta, quero sair desse trade. É só eu clicar no xizinho. E aí, nesse momento, vou passar para o outro lado aqui rapidinho. Olha só quanto é que está o meu lucro do dia, 9 dólares e 27 centavos nesse momento. Ronald, eu quero sacar esse dinheiro. Muito fácil. É só eu chegar aqui no meu ambiente da corretora, eu venho aqui, transfiro os meus fundos da minha conta C-Trader para minha carteira, e aí eu venho aqui na minha carteira, onde o dinheiro já está, eu transferi da minha conta de negociação para minha área do cliente, eu venho aqui, eu quero sacar, por exemplo, em Pix, né? Eu clico aqui em saque, preencho aqui a opção de Pix, digito aqui 10 dólares, por exemplo, que foi quanto eu lucrei, a gente lucrou aqui quanto? 9,27, né? Então eu posso colocar aqui 9,27, tá? E lembrando, como o dinheiro está vindo de fora, existe um prazo aqui interbancário, né? De 3 a 5 dias. Eu não pensei que era instantâneo. Meu amigo, o dinheiro está fora. O dinheiro precisa passar por várias instituições antes de chegar de novo de volta da gente. Mas geralmente quando o valor é pequeno, esse saque ele é muito rápido. Quando os valores são menores, ele é processado de uma forma muito mais rápida, tá? Aí eu digito aqui, por exemplo, a minha chave Pix, coloco aqui em enviar e é só esperar o dinheirinho cair na minha conta. Então aquele lucro que eu tive do dia é só esperar que tento fazer a mesma coisa no outro dia. Lembrando que Forex não é para brincadeiras. Forex é coisa séria. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, existe chance de ganhar e existe chance de perder também. O importante é você entender aonde você está pisando. Conte comigo nessa sua jornada, se você quer se desenvolver no mercado financeiro. O meu WhatsApp está na descrição desse vídeo e muito provavelmente o YouTube ele deve estar te recomendando nesse exato momento 2 vídeos que vão complementar o conteúdo que você acabou de assistir aqui. Talvez seja um conteúdo um pouco mais
mais técnico, um pouco mais teórico do que esse que você acabou de assistir. Mas eu tô te aguardando lá. Valeu, falou, tamo junto, forte abraço. Fui!